Bom, eu quero inicialmente agradecer à doutora Lilian Salgado pela honra que estou tendo de poder dirigir algumas palavras no webinar organizado pelo Instituto, né, a respeito da ação coletiva e conjugada. Eu quero expressamente aderir à homenagem à nossa líder, né, com quem eu tive a honra de trabalhar por várias décadas. Inclusive, trabalhamos juntos em vários projetos, inclusive nesse projeto, no projeto Código do Consumidor, onde vem a disciplina completa da coisa julgada das ações coletivas. Bom, eu vou, então, rapidamente cumprimentando todos os participantes do webinar, já iniciar a minha fala sobre ações coletivas e coisa julgada. A Lei 7.347 de 85, conhecida como a Lei da Ação Civil Pública, teve por objetivo disciplinar melhor uma ação civil pública que já existia desde 1981, que estava prevista na Lei 6.938, que disciplina a política nacional do meio ambiente. A ação pública prevista nessa lei de 81 dava exclusividade para o Ministério Público, a sua propositura, e se destinava basicamente à tutela de interesses difusos, para indenização e reparação de danos causados ao meio ambiente. A lei de 85, a lei 7.347, procurou ampliar a legitimação para agir e disciplinou vários outros aspectos também. Mas nessa ampliação da legitimação para agir, incluiu outros entes públicos, como a União, municípios e estados, e também a sociedade civil por meio de seus entes associativos. A coisa julgada prevista no artigo 16, na redação primitiva da Lei da Ação Civil Pública, destinava-se exclusivamente à ação coletiva para tutela de interesses difusos, porque a Lei de 85 cuidava apenas disso, né? Somente em 1990, com a aprovação do Código de Defesa do Consumidor, é que as ações coletivas foram ampliadas para a tutela de interesses coletivos, estrito sensu, e para a tutela coletiva de interesses individuais homogêneos. E o Código de Defesa do Consumidor procurou disciplinar de modo completo as ações coletivas, cuidando, por exemplo, da definição dos interesses, né, dos direitos, e classificando-os em difusos, coletivos e individuais homogêneos. Isso está no artigo 81, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. E disciplinou também vários outros aspectos processuais, como a competência, processo e o procedimento, e a coisa julgada diferenciada para as várias espécies de sentenças a serem proferidas nas diferentes modalidades de ações coletivas, inclusive em relação aos difusos, que já estava disciplinado no artigo 16. Assim como bem demonstra Ada Pellegrini-Grinolfi, esse artigo 16
perdeu totalmente a sua finalidade, porque o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 103, disciplinou de modo completo a coisa julgada para todas as ações coletivas, inclusive para a tutela dos interesses individuais, interesses difusos. O artigo 90 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública dispõe expressamente que os dois diplomas legais se completam, formando um único sistema de ações coletivas. Daí porque se diz que ambas as leis formam um sistema brasileiro de ações coletivas. Então, não tem sentido uma lei trazer um dispositivo conflitante com o dispositivo da outra lei, que ambas fazem parte de um mesmo microsistema legal. Assim, o texto do artigo 16, no que diz respeito à coisa julgada, foi completamente substituída pelo artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, que também disciplina a coisa julgada relativa à sentença proferida em ação coletiva para a tutela de interesses individuais homogêneos. Quer dizer, essa é uma inovação trazida mais amplamente pela lei do Código de Defesa do Consumidor. Assim, sem que houvesse alteração também do artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, não se pode falar em mudança do regime da coisa julgada em relação a qualquer tipo de ação coletiva. Essa é a primeira constatação que eu deixo sublinhado. Né? O segundo argumento é baseado na natureza do bem jurídico que é tutelado pela ação coletiva, em todas as três modalidades de ação. O artigo 81, parágrafo único, dos incisos 1 e 2, dizem expressamente que, em relação aos interesses difusos e interesses coletivos estrito sensu, são ambos esses interesses de natureza indivisível. Está expresso na lei. E, por isso, a sua tutela deve ser feita de modo a abranger a sua totalidade, não se admitindo a sua fragmentação. Com efeito, a tutela de um determinado meio ambiente, por exemplo, o ar que respiramos, deve ser abrangente de sua totalidade, não fazendo sentido preservá-lo só para uma micro-região, deixando de fazê-lo para uma outra região contígua. Da mesma forma, se a tutela é de interesse pertinente a um grupo, classe ou categoria de pessoas, por exemplo, a tutela da categoria de advogados, engenheiros, médicos, metalúrgicos, etc., certamente essa tutela deve abranger a sua totalidade, não fazendo sentido tutelar para esses profissionais só de uma determinada região. Esse sistema de tutela molecular de interesses difusos e coletivos está em absoluta consonância com a Constituição Federal, que no título 2 cuida dos direitos e garantias fundamentais, e no capítulo 1, capítulo 1, menciona expressamente os direitos e deveres individuais e coletivos, e prevê mecanismos, em outros dispositivos, de tutela de interesses coletivos, por exemplo, no mandato de segurança coletivo. E, especificamente em relação à tutela individual dos direitos coletivos, o artigo 129, ao cuidar das funções institucionais do Ministério Público, no inciso 2, expressamente recepcionou a ação civil pública, que à época já estava criada pela Lei 7.347 de 85, a Constituição de 88.
na modalidade de interesse difuso, dizendo expressamente no parágrafo único do artigo 129 que a legitimação do Ministério Público não excluía a legitimação de terceiros, ou seja, de outros entes. E como já ressaltado, os interesses difusos são essencialmente de natureza indivisível. Assim, uma tutela deles, consagrada expressamente na Constituição, não pode ser desfigurada pelo legislador ordinário por meio de mudança do regime de ação coletiva, pois, tal como disciplinada pelo artigo 16, em sua nova redação, com a fragmentação do bem jurídico por território de competência do magistrado sentenciante, significa supressão da própria ação coletiva do nosso ordenamento jurídico. O mesmo argumento vale para a ação coletiva para a tutela de interesses coletivos stricto sensu, e também, como já ressaltei, por expressa definição legal, diz respeito ao bem jurídico de natureza indivisível. Em relação à ação coletiva para tutela dos interesses individuais, seriam válidos os mesmos argumentos? E a minha resposta é afirmativa. E a razão disso está na estratégia utilizada pelo legislador por meio de criação de um procedimento todo peculiar para a tutela desses interesses. Como decorre do artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, essa modalidade de ação coletiva, embora diga respeito a interesses individuais homogêneos, a lei fala em interesses individuais. O que ocorre é que, na sua primeira fase, ela tem caráter nitidamente coletivo, de caráter indivisível, pois, nessa fase, a tarefa do juiz consiste em proferir, em caso de acolhimento da demanda, uma sentença condenatória genérica, em benefício de toda a coletividade de lesados, mas sem a individuação deles. Por ocasião da sentença condenatória genérica, não conhecemos nenhum credor individualmente identificado. A determinação desses credores, beneficiários da sentença condenatória genérica, ocorrerá depois dessa sentença genérica, no processo de conhecimento complementar conhecido como de liquidação de sentença, mas não para determinação apenas do quantum debeatur, mas como também para a definição dos próprios credores, os titulares do direito reconhecido pela sentença. Isso significa que a sentença genérica, que vai ser recoberta pela eficácia de coisa julgada material, ela não traz a determinação dos titulares individuais do crédito. Isso depende de um processo de conhecimento complementar. Assim, embora se diga que a ação coletiva para tutela de interesses individuais homogêneos é de interesses individuais homogêneos, essa ação se destina, nessa primeira fase, à tutela de um bem coletivo ou de direitos individuais agrupados, mas sem determinação de seus titulares. E a coisa julgada diz respeito a essa sentença condenatória genérica. Não há que se falar, portanto, em limitá-lo a um grupo de credores sediados a um determinado território, pois sequer ainda se conhece os credores. Quais são os credores? Todas as ações coletivas, portanto, são respeitantes, pelo menos na primeira fase, que diz respeito à coisa julgada, a bem jurídico de natureza indivisível. Esse sistema foi recepcionado e apoiado pela Constituição, não podendo ser modificado pelo legislador ordinário, quando da modificação dele decorre a própria destruição do regime jurídico das ações coletivas.
Disso concluo que o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, em sua redação atual, só tem aplicação à modalidade de ação coletiva denominada pelo Supremo Federal de rito ordinário, que é a prevista no inciso 21 do artigo 5º da Constituição Federal, em que a associação age na condição de representante de seus membros e não na de substituta processual. Essa ação, em rápidas palavras, as considerações que tenho a fazer em relação ao artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. E com isso, eu quero prestar uma grande homenagem à minha mestre, amiga, Ada Pellegrino de Novo, a defensora de todos os consumidores, né? Ela é criadora no Brasil do sistema de ação coletiva. Muito obrigado pela atenção. Não sei, não sei se deu para dar